poderia ser dado. Eu quero a sua atenção por alguns minutos, prometo que serei breve, não vou demorar muito, apenas talvez uns 50 minutos de serão, tá bom. Meus queridos, a quem Paulo estava interessando esta palavra? Quando ele declarou: desperta, tu que dormes. Ele estava falando a alguma pessoa que estava dormindo? Estava falando a alguém que estava no seu leito, dormindo, descansando depois de um dia de trabalho? A quem ele estava dirigindo essa palavra? A igreja. Está dirigindo a igreja de Éfeso. Também essa palavra é dirigida a esta igreja, Batista de Areia Branca, nessa noite. A mim e a você que compomos esta igreja, o povo de Cristo aqui, a igreja local. Diante disso, eu quero pensar com os irmãos, vou ser breve. A igreja precisa acordar do sono espiritual. Nós já ouvimos hoje pela manhã alguma coisa relacionada a isso que está acontecendo no Brasil, no mundo, em relação ao adormecimento da igreja de Cristo. Quando nós precisamos de um grande avivamento e não está acontecendo, o único lugar que nós ainda temos notícia é a Coreia do Sul, ainda continua o mover do poder de Deus. Na China, há um mover do poder de Deus. Alguns outros países onde é difícil pregar, é proibido pregar o Evangelho, está havendo um mover do poder de Deus na salvação dos perdidos. Mas o Brasil não tem nenhum avivamento, como alguns estão dizendo por aí. A igreja, realmente, Cristo está dormindo, está adormecida. Portanto, o apóstolo Paulo nos traz uma palavra de advertência, como igreja de Cristo que somos. Paulo adverte a igreja de Éfeso, porque aquela igreja estava vivendo um grande comodismo espiritual. A igreja de Cristo hoje, não estou falando da Areia Branca, a igreja de Cristo é a composição de todos os salmos. A igreja de Cristo, incluindo nós, Areia Branca, que compomos a igreja do Senhor Jesus, a igreja está vivendo um comodismo espiritual. Paulo recomenda que aqueles irmãos, que eles acordassem do profundo sono. No verso número 14, ele quer chamar a atenção daqueles irmãos para que eles sejam despertados, porque eles estavam dormindo. Mas havia alguma coisa errada, meus queridos, que aquela igreja estava praticando. Alguma coisa errada havia no meio daquela igreja, e por isso que Paulo chama a atenção. Aqueles crentes estavam praticando algo que não estava agradando a Deus. Paulo recomenda aqueles irmãos que eles deviam andar em amor. O verso 2, fica com a sua Bíblia para acompanhar. O verso 2, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. O texto vai apertando com a igreja de Éfeso e também conosco. O verso número 3 a 5 diz: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem pavorices, nem chocarices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança do reino de Cristo e de Deus. Paulo está cobrando aquela igreja um comportamento de santificação diante do Senhor. Todas essas coisas indicadas por Paulo estão acontecendo no seio daquela igreja. E hoje, meus amados, no seio da igreja de Cristo, o mundo todo, essas coisas hoje ainda está pior que no tempo de Paulo. Nós estamos vivendo um tempo hoje, meus queridos, que o certo agora é errado, e o que é errado agora é que está certo. Lembra que eu falei pela manhã, uma pesquisa foi feita há anos atrás. Os católicos lideravam a pesquisa, os que mais bebiam
cerveja, bebida alcoólica. Hoje inverteu, são os chamados evangélicos, são os beberrões. É pesquisa feita. Agora, a Bíblia diz que os beberrões, os bêbados, quem é viciado não entra no céu. Quem pratica essas coisas não entra no céu. E Paulo está advertindo aqueles irmãos, porque não queria ver aquela igreja cada dia mais se desviando do caminho do Senhor. Se Paulo estivesse hoje aqui, irmãos, conosco, ele pregaria o mesmo sermão, com certeza, talvez com mais paulada em nós. Porque Paulo realmente abominava todas as coisas que desagradam a Deus. Então o texto vai nos apertando. Vocês estão praticando essas coisas, diz Paulo. Vocês abandonaram as coisas corretas de Deus. Vocês têm que perceber que vocês praticando isso, vocês não entrarão no céu. Está falando para a igreja. Nós temos nosso princípio de doutrina como denominação batista, que um salvo não perde a salvação. E por essa razão muitos estão se descuidando. Já que eu não perco mais mesmo a salvação, posso tentar engordar. Então eu vou beber, eu vou fumar, eu vou para as baladas, vou fornicar, vou adulterar, vou fazer tudo o que eu quero. Por quê? Eu estou salvo mesmo. Tome cuidado com isso. A Bíblia diz que está salvo, mas você tem que perseverar nas doutrinas da palavra de Deus. Se você não tiver perseverança, você pode ser medo do que você quiser e você não entrará no céu. Aquela igreja estava passando por pressão de alguém com alguns ensinamentos falsos que vinham de fora. Meus amados irmãos, hoje nós falamos sobre os finais dos tempos, os sinais da vida de Cristo. E uma das coisas que estão acontecendo hoje são os falsos profetas, os falsos mestres, as falsas religiões que surgem todos os dias, desviando o povo da verdade, desviando o povo da palavra de Deus, os enganadores do povo. Os irmãos sabiam que lá no céu não vai ter prata de igreja, né? Ah, mas eu vou buscar porque eu sou da igreja batista, não vai ter. Para quem igreja batista não vai ter. Para quem de igreja nenhuma. Lá só vai entrar as pessoas redimidas, lavadas pelo sangue precioso de Cristo Jesus. No verso 6, então, Paulo chama a atenção nisso. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quando eu pratico pecado, quando eu faço as coisas erradas, quando eu desobedeço a Deus, eu estou provocando a ira de Deus contra mim. E como igreja, quando a igreja começa a desencaminhar dos retos caminhos do Senhor, ela provoca a ira de Deus. Eu fico imaginando como Deus está irado com muitos crentes hoje, porque Deus não quer que ninguém seja lançado do inferno. Deus quer que todos venham ao conhecimento da salvação, mas para ser salvo é necessária obediência a Deus, obediência à sua palavra. O povo de Deus hoje está vivendo em desobediência a Deus, não estão nem aí com Deus, nem com a sua palavra. Aonde vocês e eu pretendemos chegar se estivermos praticando isso, fazendo isso? Em que céu nós pretendemos morar? Vivendo a la volée, como diz o francês. O crente não vive a la volée. Ele tem liberdade, mas a liberdade ela tem um limite controlado por Deus. Paulo diz: todas as coisas que são lícitas, mas nem todas as coisas me convém, muitas coisas me convém fazer. O Espírito Santo cobra quando nós estamos em algum ambiente, em algum lugar que não agrada a Deus. Ele toca a campainha, nós temos que cair fora. Ele disse: sai daí, meu filho, aí é seu lugar. Se você insistir, você estará provocando a ira de Deus, você estará blasfemando contra o Espírito de Deus, porque você não está dando ouvido àquilo que ele está falando.
Tome cuidado para que ninguém vos engane. Lembre-se que no outro tempo praticar essas coisas era normal, porque vocês estavam nas trevas, diz Paulo para aqueles irmãos. Da mesma forma, meus amados, veja o verso 8, o que ele diz: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Quando nós não conhecíamos Jesus Cristo como nosso Salvador, beber cachaça, beber cerveja, cunhado, uísque, dançar, pular, matar, roubar, fornicar, adulterar, fofocar, falar mal dos outros e muitas outras coisas, era comum, era normal, não fazia nenhuma diferença. Se matar um, matar 100, não faz diferença nenhuma. Mas agora faz diferença, porque agora nós não somos mais das trevas. Nós somos da luz, se somos da luz, temos que andar como filhos da luz. É isso que a Bíblia, a palavra de Deus está nos dizendo para nós hoje. Como igreja de Jesus Cristo, temos que andar conforme a palavra de Deus, como filhos da luz. No verso 14, então, Paulo chega a um ponto tocante. Tu desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Eu pergunto, o sono, meus amados irmãos, tem a ver com a morte. Por que Paulo está falando que aquela igreja estava morta? Se manda despertar de um profundo sono, o sono tem a ver com a morte, ele está dizendo que aquela igreja estava morta. Você imaginou se Jesus chegasse aqui, ou o próprio Paulo, e olhasse para nós e dissesse: Igreja Batista de Arena Branca, você é uma igreja morta. O que seria de nós, irmãos? Onde nós iríamos enfiar o nosso rosto diante de uma palavra vinda do Senhor? Infelizmente, eu fui a uma igreja há muitos anos atrás e duas pessoas possessas de demônios se manifestaram, os demônios se manifestaram, e quando se manifestaram, gritaram que queriam sair daquela geladeira porque era uma igreja morta. Eu fiquei com vergonha, o pastor, coitado, não sabia o que fazer, acabou deixando aquela igreja ir embora para outro estado. Tamanha vergonha que ele passou diante de Satanás, que falou uma verdade: aquela igreja estava uma geladeira, estava no freezer, eram defuntos no freezer. Já pensou se Jesus chegasse aqui e olhasse para mim: olha, seu pastor, esse rebanho que eu coloquei em sua mão, ele vai estar morto. O que eu ia dizer para Jesus? Qual seria a minha resposta para Jesus? Meus amados, nós precisamos acordar do sono espiritual. Essa é a realidade. Vivemos em um mundo em que o comodismo, o conforto são almejados por todas as pessoas. Até mesmo as igrejas estão buscando isso. As pessoas querem ir a uma igreja que tenha um bom templo. Eu sou contra o bom templo, grande bonito, nós só queremos aumentar o templo aqui, tá? E querem ter um bom templo com ar-condicionado, que agora não se usa bancos de madeira, mas é poltronas, é maior conforto para o prestador de adoração ao Senhor. Poltronas confortáveis, boa música como nós ouvimos aqui hoje, e uma palavra que lhes agradam. Não é a palavra que Deus quer falar, mas aquela que me agrada, que vai alisar o meu pecado, vai alisar a minha vida descompromissada com Deus, que vai alisar as coisas erradas que eu faço como crente, não vai me apertar para que eu abandone o pecado, para que eu abandone as coisas erradas, para que eu santifique minha vida. Quero ouvir uma palavra assim. Não temos nada contra conforto. Creio que precisamos de conforto para prestarmos nosso culto ao nosso Deus, o Deus vivo a quem servimos. O conforto pode nos levar a um problema
sono e nos distrairmos da palavra de Deus. Não falando só de sentar numa poltrona, não, tá? Com força. Pensa você sentado numa poltrona bem fofinha, viu, amigo? Bem fofinha. Não só o assento está bem fofinho, mas as costas estão machucando aí, está duro. Aquele conforto legal, aquele tempo lindo, e não pise feio igual nós temos aqui, mas uma coisa que vai chamar a atenção de todo mundo, que você sente o prazer de estar ali por causa da estrutura daquele templo. É gostoso, não é? Mas aí vem o comodismo, tá? Creio que precisamos realmente melhorar a nossa condição local de prestação de culto a Deus. Veja bem, às vezes a palavra de Deus não será tão ouvida com atenção se nós tivermos muito conforto. Veja o que diz o verso 14: desperta do que dormes. A palavra é dirigida a uma igreja que estava dormindo um profundo sono espiritual. Na Bíblia, meus irmãos, eu repeti, o sono tem a ver com a morte. Salmo 13, verso 3. Muitos crentes pensam que estão vivos, mas estão mortos. Muitos membros de igreja pensam que estão vivos, mas estão mortos. Precisa da ressurreição. Precisa de um novo encontro com Deus. Precisa de uma transformação. Precisa de um novo nascimento. Precisa de uma entrega verdadeira de suas vidas ao Senhor Jesus. Deixe de enganar a você mesmo. Muitos acham que estão vivos, mas não estão. Estão dormindo espiritualmente. Morrerão se não acordarem a tempo. Podemos citar a parábola das 10 virgens de Mateus 25. As 5 prudentes se mantiveram acordadas, aguardando a vinda do noivo, e as suas lâmpadas estavam acesas, e havia muito azeite naquelas lâmpadas, havia azeite de reserva. Mas as 5 nécias ou loucas, elas não preocuparam com isso. Tinha também as suas lâmpadas, mas elas estavam vazias. E aquelas loucas adormeceram, elas dormiram, enquanto as 5 prudentes estavam vigilantes, orando, aguardando a chegada do noivo. Por volta da meia-noite ouviu-se o barulho: o noivo está chegando, o noivo está chegando. As 5 prudentes se levantaram, acenderam suas lâmpadas e iluminou o ambiente onde elas estavam. Mas antes disso, antes de acender as lâmpadas, as loucas, quando foram acender suas lâmpadas, cadê o fogo? Cadê? Não tinha azeite? Aí apelaram para as 5 prudentes: dá-nos o vosso azeite para que nossa lâmpada não se apague. Aí elas falaram: vocês saem por aí comprar, tem medo, nós não podemos dar. E elas saíram. Nisso chega o noivo. O noivo entrou com as 5 prudentes para as bodas do cordeiro. E daí a pouco as loucas vieram e a porta estava fechada. E elas bateram na porta e diziam: abre-nos a porta, abre-nos a porta. Elas ouviram uma voz do noivo dizendo lá daquela casa: não vos conheço. Muitos estão esperando as boas-vindas do Senhor no dia que Ele vier buscar a sua igreja, e muitos estão enganados, porque naquele dia muitos crentes, pastores, líderes estarão à esquerda do Senhor e vão pedir misericórdia. Tardia, não tem mais misericórdia, já passou a graça, e o Senhor vai dizer para aquelas pessoas: não vos conheço, nunca vos conheci. Mas no tempo que eles viveram na igreja, no tempo que fizeram parte de programações da igreja, o Senhor vai repetir: não vos conheço. Eu tenho preocupado com os filhos crentes que ainda não tomaram a decisão de acertar a vida com Deus e completar a obra do batismo. Mas é coisa que
são eles que têm que decidir. Eu não posso decidir por eles, nem os pais podem decidir por eles. Mas fico preocupado que muitos estão achando que vão entrar no céu agarrados na barra da calça do pai, na barra da saia da mãe, porque eles são da igreja, são integrados, são líderes, estão na igreja cumprindo a ordem do Senhor. Jamais vocês entrarão no céu através desses expedientes. Somente através de arrependimento dos seus pecados, confissão dos seus pecados e aceitação de Cristo como Salvador, cumprir na íntegra o mandamento do Senhor, descer as águas do batismo de obediência, ensinar que vocês morreram para o mundo, ensinar que vocês ressurgiram novas pessoas em Cristo Jesus, regeneradas, lavadas pelo sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só assim vocês entrarão no céu. Fora disso, não adianta seu pai ser diácono, seu pai ser pastor, ser presidente disso, presidente daquilo, não vai entrar no céu jamais, se não for por Jesus. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai no seu corpo, só através de Cristo. Precisamos, meus amados, despertar e levantar. Levanta-te de entre os mortos. Não é apenas levantar para colocar-se de pé. Eu estou de pé com os irmãos, mas eu não estou parado. Eu estou andando para lá e para cá. Isso no sentido espiritual também. Eu não posso me levantar, me colocar diante do Senhor na minha vida espiritual e ficar parado, não. Eu não posso ficar deitado dormindo, mas também não posso ficar de pé parado. Os crentes, muitos estão de pé, mas estão parados, como se estivessem dormindo. E as almas indo para o inferno. Na vida dos crentes, vivendo de qualquer maneira, enquanto seus familiares, seus vizinhos, seus amigos estão indo para o inferno. E vocês não pregam para eles de Cristo, vocês não falam para eles de Cristo. Talvez eles não vejam em nós que somos realmente salvos. As virgens nessa haviam se deitado e levantaram tarde demais, porque já era meia-noite e suas lâmpadas não tinham azeite suficiente. O azeite simboliza a unção do poder do Espírito Santo. Elas não estavam preparadas, elas se descuidaram, o desânimo havia tomado conta delas, elas deixaram de ler a palavra de Deus, elas deixaram de orar, deixaram de vigiar. Elas ficaram do lado de fora. Temos que tomar cuidado, meus amados irmãos. Precisamos de vidas despertadas numa grande expectativa, pois o noivo está chegando, o noivo está vindo, o noivo está voltando para buscar a sua noiva. O noivo é Jesus, a sua noiva é a igreja, que ele pagou um alto preço por ela, com a sua própria vida na cruz do Calvário. Nós não podemos ficar brincando, meus irmãos, de servir ao Senhor, brincando de ser crente. Temos que estar prontos para entrarmos para as bodas do Cordeiro, o Filho de Deus. Ele virá buscar a sua noiva, ele virá buscar os salvos redimidos pelo seu sangue, mas isso custou a sua vida na cruz do Calvário, derramou seu sangue por nós, para nos dar a vida eterna. Ele morreu a nossa morte, para nos dar a sua vida. É isso que nós precisamos pensar, meus irmãos. Ele nos quer de pé, acordados, despertados, vigilantes. Meu amado e querido irmão, minha querida irmã, meu querido jovem, meu querido idoso, meus queridos adolescentes, queridos jovens, queridas crianças, professores e todos que estão e aqueles que não estão aqui, porque estão talvez em casa trabalhando, outros viajando. Levantemos-nos, porque o Senhor nos chama, meus irmãos. Não é um homem qualquer que está nos chamando, é o Senhor, é a palavra dele. E a Bíblia diz que quando o Senhor fala, nós devemos estar calados diante dele para ouvir. Depois seguir em obediência. Muitas pessoas estão dormindo sentadas porque começaram a andar no conselho dos ímpios, pararam no caminho dos pecadores e sentaram na roda dos escarnecedores, o Salmo 1. Tem muitos crentes
escarnecedores do Evangelho de Cristo. Como Pedro ficou no meio dos inimigos do Senhor como se fosse o dele. Não adianta acordar e ficar deitado. É preciso levantar para provar que está acordado. Agora os aposentados precisam ir banco para fazer reconhecimento de vida. Senão não recebem o governo acordar o seu benefício. Vai no banco quando você recebe, vai reconhecer que você está vivo, prova de vida, tá? Eles devem fazer isso. É preciso então levantar. Meu irmão, você está dormindo espiritualmente? Qual é a sua condição diante de Deus? Levante-se, porque o Senhor te chama. É muito difícil, meus amados, acordar uma pessoa que não quer ser despertada. O irmão da Deusa foi à nossa casa para despertar para o trabalho com um despertador dentro de uma lata. Senão ele não conseguirá acordar para o trabalho. E aquele barulhão, tá? Mas tem gente que você pode arrastar o sujeito da cama, levar para o outro, que não acorda. É verdade, tem mesmo. Na vida espiritual também. Às vezes nós, como crentes, estamos dormindo, nós só andamos no tranco, como os carros velhos antigamente, só pegando o tranco. Mas os crentes não podem viver uma vida dessa forma, de andar no tranco, se passou dando tranco, empurrando, e chamando atenção, e brincando. Vou falar verdade comigo. Depois do tudo na porta, eu vou dizer, pastor, eu estava bravo. Não estava bravo, estava pregando a palavra. Por quê? Porque o papel, meus irmãos, como pastor, é como se fosse pai. Nenhum pai quer o mal do seu filho. Nenhum pai quer ver seu filho descaminhado na vida. A mesma coisa, nenhum pastor quer ver uma ovelha fora do caminho do Senhor. Nenhum pastor deseja ver uma ovelha fraca caindo pelas pontas aí. É por isso que o púlpito é feito para isso. Mensagem de advertência para nós, para mim, para você. Quando eu preparo o sermão, eu prego primeiramente para mim. Eu leio várias vezes o meu esboço sermão. E altero, manda para a Luciana, altera isso aqui, corta isso aqui. Eu fico com o meu coração fervendo aguardando o momento de pregar. Porque eu estou vivendo aquilo que eu estou pregando. Você está vivendo aquilo que você ensina? Você está vivendo aquilo que a palavra de Deus ensina para você? Seus filhos têm visto que você, como pai e mãe, vive uma vida diferente daqueles que não são? Vocês, filhos crentes, estão vivendo uma vida que os seus pais estão observando que vocês são diferentes daqueles que não são? Mas quando a pessoa sabe que precisa levantar, apenas um toque é necessário. Não durma em sua vida espiritual, meu irmão. Procure ficar de pé para não adormecer. O diabo quer que você fique dormindo enquanto ele age. Enquanto eu durmo na minha vida espiritual, o diabo está agindo. Ele trabalha 24 horas por dia e faz hora extra. Enquanto eu durmo um sono profundo, ele trabalha para minar a minha vida e a vida daqueles a quem eu amo. O diabo quer que você continue assim, frio, desinteressado, acomodado. Deus não quer que você fique assim. O diabo que quer? Então tome cuidado. Você pode estar dando ouvido a Satanás, não ouvindo a Deus. Ele quer que todos os crentes se levantem, não fiquem dormindo. Vamos lembrar da parábola que Jesus contou do trigo e do joio. Jesus contou a parábola que os trabalhadores semearam o trigo. Depois brotou, cresceu um pouquinho, eles foram dar uma olhada e perceberam que tinha joio junto com o trigo. Eles voltaram correndo e disseram: patrão, nós não semeamos o trigo. Ele disse: sim, é a melhor semente. Mas patrão, tem joio junto com o trigo.
Senhor quer que arranquemos o joio e deixar só o trigo? Ele disse: não, deixe crescerem juntos. Na época da colheita, então vocês colherão o trigo para o celeiro, depois vocês arrancarão o joio e faz um monte e centeia, queime tudo. O trigo representa o que, irmãos? O trigo representa nós, os crentes em Jesus Cristo, pessoas salvas por Cristo. E o joio representa quem? O ímpio, a pessoa não, o evangelho não salva. Se você não é salvo, você é considerado um joio. E por isso que nós vivemos junto com os ímpios, com as pessoas não crentes. Paulo disse que seria difícil. Se fosse para nos tirar do meio das pessoas não salvas, ficaria difícil nós vivermos na terra. É por isso que nós devemos viver juntos com o joio. Mas que, como crentes, nós temos obrigação de ser diferente, de tal maneira que as pessoas identifiquem quem é o trigo e quem é o joio. E no final, quando o Senhor vier, Ele fará a separação do trigo e do joio. Pegará o trigo e vai colocar no seu celeiro, que é o céu. Pegará o joio e lançará nas profundezas do inferno, fogo eterno do inferno. Ali será queimado o joio, as pessoas rejeitaram a Cristo como Salvador. Eu te pergunto, você tem certeza de sua salvação? Se você morrer hoje, para onde você vai? Se você não aceitar Cristo, e naquele dia, você vai estar diante do Senhor, porque a Bíblia diz que todos nós teremos um dia de acerto de conta com o Senhor. O que você vai falar para Jesus naquele dia? Ah, Jesus, eu fui uma das vezes à igreja Batista de Areia Branca, fiquei até com raiva daquele pastor desse arroz duro que ele pregava lá. Ah, pastor, minha esposa era da igreja, meu esposo era da igreja, meus pais eram da igreja, meus filhos eram da igreja. E o Senhor vai dizer: não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que em vida entregaram suas vidas a Jesus e andarem em obediência à sua palavra, eles ouvirão do Senhor: vinde, bendito meu Pai, possui com herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entra no gozo do seu Senhor. Que lado você estará naquele dia? Da direita do Senhor ou da esquerda? É você que decide. Eu não posso decidir por você. A decisão é sua. Meus irmãos, nós como crentes, se não tivermos um despertamento espiritual, acordaremos tarde demais com as dentes loucas e corremos o risco de ficarmos de fora do céu e ainda sermos tragados pelo fogo ardente do inferno. Não fique descansado e pensando: o Senhor me salvou, não preciso viver preocupado. Tome cuidado, o diabo é enganador. Desperta, ó Igreja Batista de Areia Branca, desperta, Igreja de Cristo, porque Jesus está às portas, está vindo. Cuidado para que ninguém tome o que é seu. Se você que ainda não é salvo por Jesus, você entendeu que precisa hoje tomar uma decisão, aceitar Jesus como seu Salvador, entregar sua vida verdadeiramente ao Senhor. Eu quero desafiar você a levantar sua mão que você está enquanto os crentes estão orando. Alguém nesta noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que entrou aqui sem a certeza da vida eterna, mas que entendeu que precisa, porque não quer passar a eternidade no inferno,
e que só Jesus Cristo pode tirar você do caminho da perdição e levar você para o céu de glória. Depois de sua mão você estava, eu quero orar isso. Para alguém nesta noite que entendeu que precisa entregar sua vida a Jesus agora, que não pode ser amanhã, amanhã pode ser tarde demais, amanhã você poderá estar morto, e aí? O que vai ser de sua vida na eternidade? Alguém nesta noite que entendeu que precisa desta bênção? Depois de sua mão você está. Eu quero orar por você. Alguém? Ninguém? Vou mudar a pergunta. Quantos aqui têm certeza que estarão à direita do Senhor Jesus Cristo naquele dia? Levante a mão. Está salvo, tenho certeza. Estou salvo, vou estar à direita. Amém. Tem muitas pessoas que não têm a certeza. Muitos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de você. Você não vai ter nenhuma desculpa. Deus não vai cobrar de mim. O pastor nunca me avisou sobre isso. Estou avisando você há 36 anos. 36 anos vim pregando a mesma mensagem aqui. Pai, obrigado pela palavra do Senhor. Sei que ela não volta para ti vazia. Mesmo sendo uma palavra difícil de ser ouvida. Ó Senhor, lembramos quando o Senhor pregou esse sermão tão duro de subir, que as pessoas retiraram da presença do Senhor, ficando somente os seus discípulos. O Senhor perguntou para aqueles seus seguidores se eles também não queriam seguir a multidão, abandonar o Senhor. Ó Jesus, lembramos que o apóstolo Pedro declarou: para onde iremos nós? Porque só tu, Senhor, tens as palavras da vida eterna. Nós não temos para onde ir, Senhor, a não ser viver em teus braços. Abraça-nos, Senhor. Segura-nos, ó Pai, com a mão forte e poderosa. Não nos deixe, ó Deus, desviar dos teus caminhos. Ajude-nos a estarmos seguros firmemente em tuas mãos, para que sejamos conduzidos com teu amor e misericórdia às mansões eternas. Nós oramos, Pai, na certeza que o Senhor está fazendo isso, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos quer junto do Senhor na eternidade. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.